Acredito que você, assim como eu, fica surpreso em como as civilizações antigas tiveram ideias tão revolucionárias que transformaram a existência deles, e claro, a nossa também. Como uma máquina que poderia fazer chuva e um dispositivo de raios solares com um poder tão grande que se comparava às armas modernas. Nesse vídeo, você vai ver descobertas que não deveriam existir. Roda a vinheta! E aí pessoas do YouTube, eu me chamo Ronan Santos e antes de começar já senta o dedo no like, se inscreva no canal para dar uma força e comente aí descobertas que vou dar um coraçãozinho, fechado? Então é isso, bora pro vídeo. Você sabia que os seres humanos de 10 mil anos antes de Cristo sabiam fazer cirurgias cerebrais? Segundo a ciência, eles eram ótimos nisso, tendo uma alta taxa de recuperação. Estaria tudo certo, né? Se não fosse pelo fato que a medicina nem sequer existia. Ué? Hoje em dia, quando uma pessoa sente dores de cabeça, basta tomar um medicamento para que o incômodo vá embora em questão de minutos. Mas você já parou para pensar em como os povos da antiguidade resolviam esse tipo de problema? Na verdade, existia um método que ajudava não apenas com essas dores, mas supostamente pessoas com epilepsia, neuropatias, doenças mentais e alguns tipos de ferimento na cabeça. Chamado de trepanação, esse procedimento antigo consistia em fazer pequenos furos no crânio de um paciente, e tudo era feito com uma ferramenta de pedra. Mas se engana quem pensa que isso era sinônimo de problema. Os especialistas afirmam que a taxa de sucesso era surpreendentemente alta, e que essa cirurgia era muito famosa no período neolítico, entre 10 mil e 4 mil anos antes de Cristo. O grande mistério é como era possível as pessoas terem um conhecimento tão avançado naquela época. É verdade. Mano, a neurocirurgia moderna começou a ser desenvolvida apenas cerca de 2 ou 3 séculos atrás. Para você ter uma ideia, o ser humano neolítico ainda nem tinha descoberto como fazer ferramentas de ferro, mas um procedimento ultra delicado na cabeça aí era com eles. Como explicar isso? Como forma de combater o calor que chegou perto dos 50 graus Celsius, os Emirados Árabes utilizaram drones para dar descargas elétricas em nuvens e assim criar chuva. Tá ok, para os dias de hoje uma tecnologia que faz isso até que faz sentido, só que chega a ser difícil de acreditar que algo parecido tenha surgido na década de 50. O responsável por esse feito foi o psicanalista austríaco e também inventor Wilhelm Reich, que desenvolveu uma máquina para gerar nuvens, a Cloudbuster. Bem parecida com um canhão antiaéreo, a invenção era formada por vários tubos de metal apontados para o céu. O que eles lançavam no ar ou como a máquina era produzida, até hoje ninguém sabe. Porém, com esse trambolho se podia controlar a atmosfera, ou seja, com esse invento além de chuva, daria para controlar raios, trovões e até mesmo tornados. Mas falar é fácil, né? Todos queriam saber se a fantástica engenhoca realmente funcionava. A prova veio em 1953, quando o inventor fez chover em uma fazenda que não via uma gota de água há 6 meses. O fato ocorreu no estado de Maine e foi noticiado em todo o mundo na época. Só que aparentemente isso não agradou muito o governo. Com medo de que esse tipo de manipulação climática resultasse em problemas, a Agência de Saúde Pública dos Estados Unidos, FDA, prendeu Reich e destruiu o trabalho do psicanalista completamente. Até hoje ninguém sabe como um psicanalista conseguiu fazer algo tão magnífico em uma época com tecnologias tão limitadas. Se mesmo com a tecnologia atual as pessoas ainda abrem um GPS para confirmar a direção dos pontos cardeais, pensem como isso era difícil no século XI. Bom, talvez fosse complicado para quase todo mundo, mas não para os vikings. Se tem uma coisa que intrigava os pesquisadores, é como eles conseguiam ir e voltar da Noruega até a Groenlândia em linha reta sem se perder. Na época, era comum que os navegadores de outros povos utilizassem relógios solares para verificar a direção e o tempo. Só que isso não funcionava na parte da noite ou em dias nublados. Foi então que, no ano de 1948, cientistas encontraram o chamado disco de Unartok, uma bússola extremamente avançada que remonta justamente ao século XI. Além de contar com um relógio solar sofisticado, o dispositivo ainda tinha um cristal considerado mágico nos anos medievais.
Essa pedra ajudava tanto os vikings, que permitia que eles se guiassem pelo mar até quando o sol não estivesse no céu. E isso acontecia mesmo em períodos de pouca claridade como a noite. Como diacho eles conseguiram desenvolver isso? Para você ter uma ideia, os pesquisadores estimam que esse invento era tão preciso que tinha menos de 4 graus de erro, bem parecido com as bússolas magnéticas modernas. Durante as tentativas de ataque a Constantinopla pelos inimigos do Império Bizantino, a marinha romana da Idade Média tinha uma forma bastante efetiva de se defender. Eles ateavam fogo nos adversários, só que não era um fogo comum, mas sim o chamado fogo grego, que surpreendentemente era capaz de continuar queimando mesmo em contato com a água. O fogo grego era tão potente que se fixava nas superfícies e, como falei, a água não era capaz de apagá-lo. Apenas vinagre, areia ou urina velha conseguiam extingui-lo. Infelizmente, ninguém sabe ao certo a composição química do fogo grego. Os bizantinos esconderam tão bem a fórmula dos inimigos que ela acabou se perdendo com o tempo, e até hoje, com os conhecimentos atuais, ninguém conseguiu replicá-la, sendo avançada demais para sua época. Diretamente do Peru, um morador de Cusco achou em uma escavação uma mão pra lá de bizarra. Acredite se quiser, mas ela pode ser a prova de que o nosso planeta já foi visitado por alienígenas. A pessoa estava explorando uma região perto da sua casa quando encontrou essa parada bizarra, que definitivamente não era humana. No início, as pessoas mais céticas disseram que não passava de uma farsa, só que testes científicos comprovaram que o objeto é orgânico e não sintético. Ainda não conseguimos comprovar a existência de seres alienígenas, então, para a ciência, essa descoberta é um verdadeiro mistério. A tecnologia evoluiu de tamanha forma que atualmente somos capazes de detectar abalos sísmicos com precisão. Mas sabia que não é de hoje essa tecnologia? Esse trabalho de medição começou há quase 2 milênios, lá no ano de 132 d.C., quando o inventor chinês Zheng Heng elaborou o primeiro sismógrafo do mundo. O objetivo do aparelho era detectar terremotos imperceptíveis para qualquer humano. Além disso, ele conseguia dizer a direção correta e até mesmo o grau do desastre natural. Essa tecnologia surpreende até hoje, pois era altamente precisa, tanto quanto nossos aparelhos atuais. Tal conhecimento era muito à frente do seu tempo e não deveria existir. Impressionantemente, esses sismógrafos até hoje funcionam e estão espalhados por vários museus chineses. Você já parou para pensar em como diacho o Coliseu, uma estrutura de quase 2000 anos, ainda está de pé, sem nenhuma viga ou coluna de aço? Essa mágica se deve a um dos maiores mistérios da engenharia, o concreto romano. Ainda hoje, com toda a tecnologia na área da construção, seria quase impossível fazer algo tão grande com mais de 48 metros de altura sem uma estrutura de aço, e se possível, com certeza, não duraria mais de 1000 anos. Infelizmente, o segredo desse concreto se perdeu na história. Ainda assim, especialistas no assunto continuam estudando a composição do material, e acredita-se que ele seja o resultado de uma mistura de cimento com outras substâncias, como calcário, leite, cinzas vulcânicas e até mesmo sangue. Agora me diz, como eles fizeram algo tão resistente há tanto tempo, se até hoje ninguém conseguiu produzir algo equivalente? Imagine um raio laser tão forte capaz de afundar embarcações no período antigo. O raio solar de Arquimedes era uma versão arcaica de um laser, onde concentrava a energia do Sol em um espelho e dizimava o que encostasse na luz refletida. Mano, olha que interessante! Com apenas escudos de bronze polidos, Arquimedes foi capaz de refletir os raios solares, e uma vez que isso acontecia, bastava direcionar essa luz para os inimigos. Ainda não sabemos ao certo como o dispositivo funcionava. Vários cientistas tentaram replicar tal arma e adivinha, nenhum deles conseguiu. Ainda é um verdadeiro mistério como Arquimedes conseguia ampliar tanto o poder do Sol para ter esse poder de destruição. Quem sabe um dia vamos ter o conhecimento suficiente para entender como tal invento funcionava.
Então é isso, muito obrigado por ter assistido esse vídeo até o final, não esqueça de deixar seu like e se inscrever no canal. E aí na sua tela tem os últimos vídeos lançados pelo Almanac X que estão sensacionais. Vejam depois do outro que você dá uma força, beleza? Então é isso, até o próximo vídeo.